Oi, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós vamos então para a nossa terceira aula gravada do mês de julho, terceira de 5. E o que acontece? Eu queria retomar de onde a gente parou na aula passada, falando do nosso trabalho, do nosso bimestre. Lembrando então da nossa divisão de notas, né? A gente tem aula de participação, a nota de tarefa e a nota desse trabalho, né? No primeiro bimestre a gente fez aquele trabalho do Dia das Mulheres, que foi o que valeu a maior parte da nota, e agora esse trabalho que eu comentei, inspirado na página 60 do material do Bernoulli, que vocês vão fazer para valer nota neste bimestre. Beleza? Então, retomando, aqui eles pedem para vocês fazerem algum tipo de campanha, algum tipo de contribuição para, aqui nesse caso, da epidemia da dengue, mas a gente vai fazer da pandemia do coronavírus. Então eu quero instigar a criatividade de vocês para que vocês façam juntos algum tipo de contribuição. Relembrando que tem que ser alguma coisa baseada cientificamente. Então, um jeito correto de lavar a mão, como usar máscara, sei lá, elevador, como é melhor ir uma família do que ir todo mundo. Pensem aí, usem a criatividade, pode ser cartaz, pode ser pintura, pode ser qualquer coisa, pode ser vídeo, né? Eu até dei o exemplo do TikTok na aula passada, se vocês quiserem fazer cada uma partezinha do vídeo, cada um na sua casa, e depois juntar tudo e gravar, me mandem, né? Sejam criativos, pensem como é que vocês podem contribuir para a sociedade, porque quando a gente vai falar dessa criatividade, né, dessa inteligência, a gente também tem que falar disso, né? Como é que eu tô sendo relevante socialmente, né? E vamos tentar, vamos fazer essa adaptação. Eu acho que nesse momento nada melhor do que usar essa tarefa de casa que falaria sobre dengue pra gente falar e trazer pro nosso contexto. O pessoal do Bernoulli não tinha como saber muito o que estaria acontecendo, né? Então, assim, vamos fazer essa adaptação para nossa realidade. Combinar? E aí vocês me mandem no meu e-mail. Já falei uma vez, falo toda a aula, vou falar de novo. Meu e-mail que é lucianap.marin. Marin se escreve MARN @gmail.com. Combinado? Então, beleza. Então, agora vamos para essa aula de hoje. O que acontece? Nessa aula de hoje, vocês podem observar aí na apostila de vocês que a gente vai começar o bloco 5, que é o bloco de identidade e comunicação. Nesse bloco, a gente vai aprender uma dessas partes de identidade, quem eu sou. Eu vou falar de representatividade para vocês, porque quem eu sou está baseado em quem o outro é, quem as pessoas ao meu redor são, né? E também a gente vai falar de comunicação, de feedback, como dar uma crítica, como receber uma crítica. E marketing pessoal, quando, né, por exemplo, a gente vai falar de Steve Jobs, Turma da Mônica, algumas coisas de imagem, tipo McDonald's, essas grandes locais e empresas que vão trabalhar com publicidade, como é que eles vão fazer uma marca crescer e a gente sempre pensar em determinadas cores quando a gente pensa em determinado assunto. E, inclusive, isso, como é que é isso no nível individual, não necessariamente para você que quer ser empreendedor um dia, mas no nível individual, assim, como é que eu quero que as pessoas, né, te vejam, nos vejam, me vejam, a partir dessa noção dessa identidade. Então, antes, né, pra gente falar dessa noção de marketing pessoal, dessa noção de como é que eu quero que o outro me veja, a gente precisa se conhecer. E o projeto de vida, todo esse caminho que a gente sempre trilhou, é para falar de autoconhecimento, é para falar dessa observação, é para a gente poder aprender a dizer quem a gente é, para dizer de como que é essa imagem que a gente tem passado. Né? Se eu sei dizer dessa imagem que eu tenho passado, eu sei dizer quem eu sou? Será que eu estou passando uma imagem errada, que eu acho que é errada, mas isso é para as outras pessoas, é quem eu sou. E se eu não sou essa pessoa, como mostrar que eu não sou essa pessoa? Enfim, então vamos falar disso. Vocês conseguem se questionar e pensar quem vocês são? Quem vocês são? Eu sou Luciana, eu sou professora, eu sou psicóloga escolar, sou psicóloga clínica, sou pesquisadora, sou namorada, sou mestre, sou ansiosa, sou metódica, isso, tanto a ansiedade quanto a ser metódica podem ser qualidades ou defeitos, sou amiga, sou filha, sou muitas coisas, muitas coisas. E o que vocês são? Como é que vocês se descreveriam se vocês tivessem que se apresentar para alguém? Quem é que vocês são? Né? E aí, pensando nisso e
uma das teorias sobre identidade, sobre a importância da identidade, sobre a importância da formação, foi feita por Marx. E aí não estou, pelo amor de Deus, longe de fazer nenhum tipo de lavagem cerebral, enfim, estou trazendo alguma teoria. E o ponto que o Marx vai trazer sobre essa noção de identidade é porque ele vai relacionar ela com o trabalho. Com o trabalho eu quero dizer com fazer alguma coisa, se inspirar para fazer alguma coisa. Deixa eu me explicar melhor. Como a gente, humano, vai se diferenciar de não humanos. E aí Marx vai dizer que é nesse local do trabalho. Por exemplo, um João de Barro, ele vai construir a casa dele não pensando na arquitetura, na funcionalidade, se é bonito, o tom de barro, não. Ele vai fazer porque ele nasceu sabendo fazer isso. Uma aranha vai fazer uma teia de aranha porque ela sabe fazer isso. Então é isso que é uma aranha. Nós humanos, nós vamos ter essa capacidade de fazer o que a gente quiser, com talvez um propósito, usando a nossa criatividade. Então eu vou conseguir pensar a arquitetura de um espaço se ela tem a ver comigo. Eu vou conseguir produzir essa arquitetura e pensar qual que é a funcionalidade dela, eu vou conseguir calcular, vou conseguir construir pontes. Então essa é a identificação do trabalho. Essa é a diferença, essa possibilidade de usar o nosso trabalho com algum tipo de intenção por trás, de funcionalidade por trás disso tudo. E qual que é um outro grande ponto que vai formar essa identidade? Então quer dizer que eu sou só apenas o meu trabalho? Eu sou só a Luciana psicóloga? Não. O meu trabalho, o trabalho que é o que eu faço nesse sentido, eu sou muitas coisas. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei de ser mãe, namorada, amiga. Isso também faz ser a gente quem a gente é. Né? Então, a questão que o Marx também vai trazer na relação com o trabalho é porque se eu coloco tudo isso quem eu sou no meu trabalho, se eu coloco a Luciana que é amiga, a Luciana que gosta de abraçar, e vocês sabem o quanto eu gosto de abraçar, o quanto, quando vocês me permitem, eu chego e abraço e gosto disso, o quanto eu posso colocar isso no meu trabalho e vou me identificar. E é daí que vai surgir a noção de alienação. Ser uma pessoa alienada, que parece que essa pessoa não tem noção da realidade e tal. Nesse contexto que o Marx vai trabalhar, para falar dessa noção de trabalho, são das pessoas que vão trabalhar em um local que não tem a ver com a forma como elas se identificam. Que elas não veem função naquele trabalho. Em que elas trabalham simplesmente porque elas têm que sobreviver. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que a grande parte das pessoas vai trabalhar em trabalhos alienados, em trabalhos em que elas não se enxergam, em que elas não puderam nem escolher, em que elas só estão trabalhando para poder comer. Então, dentro dessa possibilidade, desse mérito, como eu digo, desse privilégio que talvez eu e você tenhamos de escolher qual profissão que a gente vai seguir, e eu tive esse privilégio, a gente consegue se ver, a gente consegue não ser alienado e se identificar, mas qual que é essa identidade que vocês têm? Eu consigo. Eu tenho uma habilidade de escuta que me proporcionou ser psicóloga. Então, assim, isso tem a ver com a minha identidade de quem eu sou, juntou com o meu trabalho em si, e eu consigo ser realizada naquilo que eu faço. E não ser alienada, né? Ver aquilo, ver uma função no meu trabalho. Então, é para isso que a gente está o tempo todo trabalhando a nossa identidade, o tempo todo o nosso autoconhecimento. A gente só vai ter um marketing pessoal, ele só vai ser de fato coerente se a gente souber quem a gente é, quem a gente quer ser, como é que a gente quer se mostrar para o outro. Então vamos supor, sei lá, uma empresa, trazendo isso para um outro nível, mas uma empresa que é super vegana e mostra que não faz teste em animais e não sei o que, tem essa intenção porque viu que o mercado tá cheio dessas coisas, aí as pessoas vão investigar, ela faz teste em animais. Qual é a credibilidade? Qual é a confiabilidade que essa empresa tem? Por que a gente vai confiar nessa pessoa? Se isso vale para uma empresa, isso vai valer para a gente também, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, fulano teve a impressão errada de mim, achou que eu era assim, assim, assado, mas que impressão que eu passei? Como é que foi? Será que eu me coloquei de uma forma mais agressiva, mais não sei o que fez a pessoa pensar isso? Aí a gente tem que começar a se questionar. Tem muito de como a outra pessoa vai ver a gente também, mas se uma grande parte das pessoas pensa sobre isso, a gente tem que repensar como é que a gente está colocando a nossa identidade, o que a gente está sendo nesse mundo. E por isso a gente vai conversar sobre isso agora. Mas, também pensando nessa relação com a identidade, a gente tem que pensar que a nossa identidade ela também vai ser formada pelo outro. Né? Eu tinha lido para alguns de vocês... um momento.
Aqui, fui pegar o meu livro. Eu tinha lido para alguns de vocês na roda de conversa que a gente teve da nossa volta às férias, da nossa volta às aulas. Do paraíso são os outros, assim, né? Dessa relação de identificação. Quantas vezes a gente já conversou sobre quem nós somos? Né? E até alguns biólogos vão falar, nossa, isso foi um risco muito grande da nossa espécie. Pensar que a gente, enquanto um animal, se a gente é largado numa floresta, a gente morre. A gente não consegue sair andando daqui a pouco, como, por exemplo, um filhote de girafa, um filhote de um bezerro, por exemplo, e comer uma grama, se a gente não conseguir um leite. Né? Então, assim, a gente vai precisar do outro. E aí é essa aqui que é a noção deste livro. Este livro especificamente vai falar de uma relação de casal, assim, mas ele é inspirado na fala do Sartre. Ele é desse autor, Walter Ugumãe, baseada numa fala de Sartre que vai falar que o inferno são os outros. Que não, o inferno não são os outros. E aí é esse o trecho que eu gostaria de ler para vocês, para a gente pensar de novo a nossa identidade. O inferno não são os outros, pequena Ala. Eles são o paraíso. Porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a sua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Dura pelo engenho que tiver e perece como um atributo indiferenciado do planeta. Perece como uma coisa qualquer. É dessa noção. É dessa noção de que esse animal humano vai precisar do outro para ser. Ser-se pessoa implica a sua mãe, um desconhecido. A nossa identidade vai passar por isso. Quem são essas pessoas ao nosso redor? Quem eu sou? Dentre todas as outras características que eu disse para vocês também, eu me caracterizo enquanto uma mulher branca, enquanto uma mulher branca que tem uma boa condição. Me caracterizo como uma neta de nordestinos, pelo lado da minha mãe, como uma neta de espanhóis, do lado do meu pai. Os meus pais, paulistas. Então eu também me caracterizo com isso. A minha história vai perpassar. Eu sou. Ser-se implica. O meu ser-se implica todas essas pessoas. O ser-se de vocês, a identidade de vocês, também vai implicar cada uma dessas pessoas ao redor de vocês, inclusive os desconhecidos. Quem são os desconhecidos que te passam na rua? Eles não passariam, talvez, né, na vida de alguém, no impacto de alguém. É aqui, gente. É nessa relação com o outro que a gente vai ter essa relação com a nossa identidade. Quem a gente vai ser. Diante disso, eu gostaria de trazer para vocês a importância da história da representatividade. Porque se ao meu redor ninguém é igual a mim, ninguém entende do que eu estou falando, ninguém sabe o que é ser uma neta de nordestino, o que é, e aí para mim não é à toa que a minha festa favorita é a festa junina, porque isso vem com muito afeto. A música, o forró, como eu lembro dos meus avós dançando forró e se alegrando e pensando nas festas de São João que eles já viveram no Nordeste deles. Então, assim, e se eu não tivesse essa referência? E se eu não soubesse o que é isso? Será que eu ia rejeitar? E é por isso a importância da gente pensar em representatividade. Muitas pessoas vão dizer que é mimimi. Nossa, mas é um mimimi, fulano tá falando aí, porque toda hora tem que ter uma mulher no espaço, tem que ter um negro no espaço, tem que ter um gay no espaço, tem que ter... Sim, porque é muito importante. É importante a gente se reconhecer. É importante a gente falar, nossa, eu caibo nesse espaço. Eu caibo nesse espaço. Algumas das pessoas que vão defender cotas, por exemplo, vão dizer que elas vão ser de uma reparação histórica. E aí a gente vai trazer alguns dados em que, por exemplo, vocês olhem ao redor de vocês. Quantos colegas negros vocês têm? Né? Então, por que elas não estão aqui? A gente está falando de uma reparação histórica. Por que se eles são 50% da população, eles não são 50% de todos os espaços que a gente ocupa? Isso quer dizer que eles são menos capazes? Jamais. Isso quer dizer que eles talvez tiveram menos oportunidade. Porque quando os negros foram alforreados, não se deu nenhum tipo de perdão. Não se deu terra, não se deu dinheiro, não se deu nada. E eles tiveram que se refazer.
né? Então, eles partiram de um outro ponto. Então, algumas pessoas vão discutir que esse é um dos argumentos que vai favorecer. Então, essa importância de talvez você olhar para essa universidade e enxergar todas essas pessoas. E uma menina muito pequena, que talvez ela estude em uma escola e que ela não tenha muitos colegas negros iguais a ela, mas ela consiga olhar para a universidade e falar, nossa, lá tem, lá me cabe, lá me diz quem eu sou. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Mas então a gente vai falar dessa importância da construção da identidade da nossa subjetividade e como a representatividade ela vai ser esse fator importante. Nessas imagens eu coloquei algumas formas, algumas discussões que a gente pode ter dessas representações. Antes disso, eu quero discutir um pouco com vocês algumas coisas. Essa noção de ética. Ética, o que é ética? Como ser ético no trabalho, na escola? A gente tem qualidade no nosso trabalho? A gente é uma pessoa ética, né? Eu faço uma tarefa, eu faço uma prova bacana. Eu tenho valores de igualdade? Eu me relaciono com aquela pessoa da mesma forma como eu me relaciono com uma outra que é completamente diferente? Por cor, raça, gênero, religião? Eu respeito prazo, pensando nessa noção de trabalho, né? E aí eu passo essa confiabilidade, essa credibilidade. Eu busco me melhorar quem eu sou, estudar mais. Eu tô comprometido, eu sei que eu não posso enfiar um lápis no olho do coleguinha, então eu tô comprometido com essas normas sociais. Tudo isso nos faz pessoas éticas, estudantes éticos, trabalhadores éticos. Dentro dessa noção de valores de igualdade de oportunidades e tratamento não discriminatório, eu gostaria de pontuar com vocês isso que eu vou falar, porque ao discutir representatividade, a gente vai ter uma diferença entre opinião e discurso de ódio, e opinião e dados científicos. A gente, cada um, e aí vocês são livres para ter a opinião que vocês quiserem sobre qualquer tipo de assunto. Mas a gente não pode ter discurso de ódio. Ter um discurso de ódio, ser racista, é crime. Isso é um discurso de ódio. Você dizer que você não quer que aquela pessoa entre na sua casa porque ela é negra, isso é um discurso de ódio. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. A gente não pode dizer, não, é apenas a minha opinião. Isso é um discurso de ódio. Então essa é a grande diferença que eu quero trazer aqui para dentro de sala de aula, para a gente poder falar de representatividade. E também de opinião e dados científicos. Então, né, eu trouxe a grande polêmica de cotas em questão, mas eu vou ter alguns dados científicos para mostrar para vocês. De gênero, quantas vezes a gente já trabalhou sobre essas diferenças de gênero? Então, observem esse dado de diferença salarial. As mulheres ganham cerca de 27,1% menos do que os homens executando as mesmas tarefas, segundo o IBGE de 2012. Isso é um dado científico. A sua opinião, eu não acho que mulheres ganham diferente de homens. A sua opinião é uma coisa. Isso é um dado científico. Mas elas vão representar 51% da população global e elas já são, a maioria nas universidades, 55%. Só que aí você vai observar essa diferença em áreas que elas vão ocupar. Elas vão ser a maior parte das ocupações das áreas de educação e pedagogia, das áreas de saúde e de serviço social, mas elas serão as menores nas partes de engenharia e construção e ciência e tecnologia. Por que será? Será que aqui é um espaço muito masculino, supostamente masculino? Isso aqui é dado científico. Mais dado científico para vocês? Essa porcentagem de cargos de chefia ocupados por mulheres. Né? Então a gente vai ver uma diferença ao longo dos anos, mas mesmo assim a mulher ela vai ocupar percentualmente menores cargos de chefia do que homens. Né? E aí pensando nessa evolução histórica, nesse segundo dado aqui, pensando dessa mulher no mercado de trabalho, em 1960 apenas 16,5% das mulheres tinham uma ocupação formal no Brasil. Em 2009, a gente aumentou esse número para 46,8%. Apenas 46% das mulheres em 2019 tinham ocupação formal no trabalho. Um outro dado que não está aqui, porque essa pesquisa está em andamento, mas que a gente já pode observar que a maior parte das pessoas que estão desempregadas no país hoje são mulheres. Isso é dado científico.
Também, isso aqui é dado científico, que 48% das mulheres já sofreu abuso ou assédio moral no trabalho. Que 26% sofreu assédio sexual no trabalho. E que 58% dessas mulheres que denunciaram assédio no ambiente de trabalho não foram apoiadas pela empresa. Então imagina, toda essa porcentagem. Isso é dado científico. Pra gente falar de raça, vamos lá. Dos mais ricos, apenas 15% deles são negros. Dos mais pobres, 70% são negros. Da pirâmide desses privilégios de gênero e raça, homens brancos ganham em média, a renda em média é de R$ 1.284. Mulheres brancas, R$ 924. A média de homens negros é R$ 1.038. De mulheres negras, R$ 658. Uma mulher negra ganha metade, em média, metade do que um homem branco. Isso é dado científico. 90% das pessoas que a gente pergunta, tem racismo no Brasil? 90% diz que sim. E aí, quando pergunto, você é racista? 96% diz que não. Como que essa conta vai fechar? Então, isso aqui é dado científico. Enfim. E aí, essa aqui, ó, pensar na Maju, que a Maju, né, foi quando ela entrou ali dentro do jornalismo, do jornal Hoje, ela foi muito acusada de erros, e aí como esses erros vão aparecer? Atitudes racistas. Será que se fosse uma nova mulher branca, os erros dela seriam tão apontados como os erros que da Maju foram? E os também os de orientação sexual. Né? 68% das pessoas no Brasil já viram algum tipo de homofobia no ambiente de trabalho. 38% das empresas têm restrição para a contratação de homossexual. Então, eu sempre ponho essas referências, então eu tenho essas 3 referências que eu já nomeei elas em algum momento para vocês, para a gente pensar um pouco mais sobre essas, né, sobre essas relações de identidade. Mas, gente, aí é por isso que a gente precisa pensar, onde é que a minha identidade está pautada? Eu sei quem eu sou? Se eu sou uma mulher negra e eu vejo que eu ganho metade do que um homem branco, o que isso fala para mim? Então, a minha identidade, eu preciso dessa representatividade para dizer que eu vou ocupar um cargo grande. É por isso que é importante a Maju ser a apresentadora de um jornal no horário que ela é. Para uma menina, e aí quantos vocês não devem ter visto que uma menina veja e possa sonhar. Boneca. Quantas bonecas negras vocês já tiveram ou vocês já viram ter? O que é para uma menina negra ter uma boneca branca do olho azul loira? O que é isso? Quem eu sou? Eu consigo me identificar? Eu consigo me pensar nesse lugar de mãe? E se eu também... E vocês pensem na noção de histórias que vocês já leram, que vocês se identificaram. Tinha alguma coisa ali que fez vocês se lembrarem de vocês mesmos. Às vezes a postura, às vezes a posição, fulano é muito proativo, fulano gosta de futebol, e aí rolou essa identificação. Mas e se todos os lugares que a gente olha, a gente não se identifica, a gente não se vê, a gente não se enxerga? Então, essa é a grande questão. A gente pode ter a opinião que a gente quiser. Vocês, pelo amor de Deus, vocês são mais que necessários de terem as próprias opiniões. A gente só tem que tomar cuidado para não ter discurso de ódio e para permitir que as pessoas tenham a própria representatividade, né? Que lhes é direito. Aqui eu botei alguns exemplos para a gente pensar, né? Então, pessoas deficientes físicas ocupando cargos como jogadores de basquete, pessoas amputadas na engenharia, apresentadoras de TV que não tem que não tem a perna. Então, assim, né? A importância. Tem aquela outra blogueira, eu não vou lembrar o nome da menina, aquela modelo que tem uma perna também que foi amputada, né? Então, assim, vocês, gente, vocês são de uma geração muito bacana. Todas essas pessoas diferentes estão ocupando espaços e dizendo para vocês que vocês podem ser diferentes, que vocês podem ocupar lugares diferentes. Vocês têm muitas fontes de identificação.
Vocês são, acho que, a primeira geração que mais tem fontes de diferentes tipos de representatividade para vocês construírem quem vocês são. Que bom, que bacana, que feliz. Tomara que isso não retroceda. Tomara que isso seja sempre para frente. Né? Assim, a minha geração, por exemplo, eu não tinha muita noção de representatividade. Né? As discussões, não existia muita discussão na minha época, na idade que eu tinha, a idade parecida com a de vocês, sobre se alguma novela específica, como foi o caso dessa novela que mostrou um personagem asiático aqui, né, que eu trouxe essa representação desta mulher chinesa, em que eles usaram a Giovanna Antonelli como uma mulher asiática. Que? Isso também vai falar um pouco de a gente usar o que é característico daquela cultura em nós brancos, e a gente também precisa se reconhecer enquanto branco, e aí isso é bonito. Então, tem um olhinho mais puxado, é muito bonito pra mim, que sou branca e que estou dentro de padrões, por exemplo. Mas pra ela, que é totalmente asiática, nossa, mas ela é muito estranha, ela é muito exótica, ela não é bonita, ou a beleza dela é muito específica. Se essa característica dessa pessoa, isso tem que ser bonito nela. A gente tem que reconhecer essa beleza nela. E não, por exemplo, né, às vezes tem isso, meninos que são, meninas e meninos que são asiáticos, que às vezes são muito inteligentes. Nossa, fulano é só inteligência. Fulano é o japa. Ele é mais do que isso, né? Então, a identidade dele, é necessário que ele saiba que ele é muito mais do que apenas isso. E se ele não for? E se ele não for? Ele também tem esse direito de talvez não ter uma inteligência lógico-matemática. Ele pode ter outro tipo de inteligência. Mas aí, às vezes, ele foi taxado. O único tipo de representatividade que a imagem dele buscou foi essa inteligência lógico-matemática. Por isso, essa noção de que é necessário variar e ter uma diversidade na representatividade para a nossa construção da nossa identidade. Né? Então, aqui a gente vai ter, né? Não sou o seu souvenir exótico, para a gente pensar o que a gente fala até um pouquinho do nome da apropriação cultural, assim, né? Não é um souvenir exótico, isso é a minha cultura. Tomar muito, muito, muito cuidado pra gente não passar essa barreira. Então, por exemplo, alguma noção de trança. O problema não é uma pessoa específica fazer tranças, né? Que a gente já viu, eu imagino que vocês já tenham visto algumas discussões, algumas mulheres negras falando sobre isso. É porque as tranças, para as mulheres negras, elas são símbolos de resistência. As mulheres negras faziam tranças para poder guardar grãos das plantações para elas poderem ser alimentadas. As tranças também têm a ver com um tipo de doença que algumas pessoas negras desenvolvem no couro cabeludo, e aí a trança faz proteger. Isso tem a ver com a história delas. E aí por que talvez em um ambiente de trabalho uma pessoa negra não pode usar trança, ela não pode usar dread, mas aí a pessoa branca que usa, ela é bonita? Essa que é a grande questão. A gente tem que pensar um pouco. A gente tem que achar aquilo bonito naquela pessoa. Na origem. Olha, eu consigo entender o significado da trança, eu consigo entender o significado ali daquele penteado. E aí isso é bacana. Se a gente conseguiu, se a gente consegue conversar sobre isso, tudo bem, gente. Mas tem que ser bonito nessa outra pessoa também. Então, por isso, essa importância dessa representatividade negra. E aí, eu falando de milhões de outras coisas que talvez não estejam aqui, né? Assim, a da gordofobia também. Quantos espaços, quantas roupas a gente vai comprar e a gente não vai ver tamanho grande. Ou um tamanho grande que não é grande, é um tamanho grande que não tem absolutamente nada de grande. Isso aí é para uma modelo que está um pouco mais cheia. As próprias modelos plus size, né? Quantas discussões a gente já teve ao longo dessas décadas de moda, e que modelos plus size não são modelos plus size, são modelos de verdade. Né? Então, assim, essa noção de olhar para essa mulher, como é que a gente faz quando a gente vai comprar uma roupa e aí a gente só vê uma mulher muito, muito magra usando uma roupa e a gente não se encaixa naquele padrão? O que é isso? Então, o que essa identidade dela também vai estar sendo dita? E a gente vai pensar que tem a pessoa não vai conseguir nem pensar que ela tem um biotipo, né? Que a família dela é uma família com uma estrutura maior, uma estrutura mais larga, e aí às vezes a gente vai ver pessoas desenvolvendo distúrbios alimentares para se encaixar num padrão que ela não vai se encaixar, porque não é da história dela, né? Ela não vai conseguir, as referências dela vão ser sempre o de fora, vão ser sempre essa mulher da moda
da passarela magérrima, que ela não vai conseguir construir essa identidade com essa mãe, com essa tia, com essa família, com esse seio, com esse esteio dela, que vai dizer, olha, você é isso aqui, você é essa pessoa também, né? Então a gente tem que pensar nessa grande importância da representatividade neste contexto. Só para eu ver se eu tô passando do meu tempo. Não, ainda não. E aí, gente, pensando nisso também, vai ficar uma dica para vocês deste curta-metragem chamado Hair Love. Gente, ele é a coisa mais maravilhosa do mundo, é uma delícia, uma pequena. Aqui, Hair Love, ele ganhou o Oscar, né, de melhor curta. Essa menininha aqui tinha o cabelo todo cuidado pela mãe, mas por uma série de fatores, eu não quero mostrar muito pra vocês, mas eu convido vocês a assistirem. O pai dela ajuda ela a cuidar do seu cabelo e a mãe vai ser essa grande responsável por ensinar, né, fazer vídeos no YouTube. É lindo, é uma delícia, é delicioso. Assistam, 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 assistam. É carinhoso, é um carinho que eu tenho que passar pra vocês. E aí, lembrando dessa noção, né? E aí, até uma outra, né? Já comentei com vocês que eu tenho algumas críticas para fazer ao conteúdo do Bernoulli e tudo mais. E aí, a tarefa, que seria a tarefa desse movimento, que é a tarefa da página 64, eles vão dar o exemplo, vou ler para vocês. A tarefa dessa semana será produzida de forma coletiva utilizando uma ferramenta de comunicação e compartilhamento online. Não, cancela, só tô lendo. Você deverá escolher alguma situação que pode influenciar a construção da identidade de uma pessoa. Peso, altura, pele, traços e cabelo e descrevê-la. Então aí o exemplo que eles dão. De uma pessoa que tem excesso de peso, a consequência que pode ser gerada, ela pode ficar com a autoestima baixa. Caminhos tóxicos, isolar-se, sentir vergonha, fazer dieta. Caminhos saudáveis para viver. Entender qual o biotipo, consultar um nutricionista e tal. Aqui, os caminhos são muito individuais. E aí esse aqui é um ponto que a gente tem que pensar, e por isso eu trouxe o que a gente vai conversar agora sobre marcas e tal, pra gente entender essa noção dessa importância social, assim. A sociedade como um todo, ela tem que agir pensando nessa pessoa aqui. Não é simplesmente, nossa, essa pessoa tem que entender que o biotipo dela é da família e tal, mas como que ela vai conseguir entender isso se só quem diz isso é a família dela? E aí a família dela quer o bem dela, mas as pessoas lá do mundo, lá fora, falam que ela é feia, falam que ela é gorda, falam que ela não é digna de amor. Então, enquanto sociedade, a gente tem que entender essa importância da representatividade, do porquê ela tá junto, do porquê ela tá ali com todo mundo. Né? Então, aqui, queridos, a importância da Barbie, a importância desses diferentes corpos que a Barbie vai trazer, as diferentes formas. Aqui ela também, eu não achei a imagem, mas tem a Barbie cadeirante, vai ter a Barbie com excesso de peso, a Barbie com vitiligo, que é essa doença de pele. A importância também das princesas da Disney serem diferentes, né? Então a gente vai ter a Jasmine, né, que é das Arábias, a Mulan, a Merida, que é a primeira princesa cacheada, a Pocahontas enquanto a representante indígena, a Tiana. Mas antes delas, gente, era todo mundo muito branco, né? Então, vocês pensem em uma menina brincando de ser princesa. E aí, quem ela vai ser? Porque aí, tipo, não, eu tenho um cabelo loiro, eu vou ser a Cinderela. E aí eu tinha a minha identificação com a Branca de Neve, porque meu cabelo era escuro e eu sempre fui muito branca. Então eu tinha essa noção de identidade. Mas e uma menina negra? Uma menina negra que pôde olhar para uma princesa e se identificar só foi a partir da geração em que a Tiana existiu. Antes da Tiana, essa criança não olhava para nenhuma princesa e olhava para ela fisicamente e não se enxergava fisicamente nessa pessoa. Então, essa que é a importância dessas marcas também se colocarem pensando em um nível muito social. Né? O Band-Aid aqui, por exemplo. O Band-Aid é cor de pele. Que pele? Que pele? Né? A Avon aqui também, muitas diferenças, muitas cores de base que a Avon vai lançar, se preocupando com esse tipo de pessoa. Como eu sempre fui muito branca, eu também sempre achei dificuldade de comprar, de achar o tom de base ideal para mim. Para que não ficasse, para não fosse ficando amarelo depois e tal, né, por causa da minha tonalidade. Então, aí
até eu encontrar esse lugar, até eu chegar a esse espaço, eu fiquei com a cara muito esquisita há muitos anos. Então, também a gente tem que falar disso. Então, quando vocês forem fazer a tarefa da página 64, lembrar disso, assim, que caminhos saudáveis para viver, colocar. Ah, ser representada por uma marca, as pessoas falarem sobre isso, né? Você de fato ter um engajamento social para a gente debater essas questões, né? Por exemplo, a gente viu, eu vi que alguns de vocês pediram para a gente falar do Black Lives Matter, a gente teve aula, né, de professores falando sobre o assunto do racismo e tudo mais. Aí teve um monte de empresa que se posicionou e tal, mas a gente tem que tentar ser coerente com o nosso discurso. Do que adianta a gente pensar em uma empresa que botou lá a foto preta, para falar de Black Lives Matter, sendo que, de um supermercado, por exemplo, sendo que quando um jovem negro entra, ele é sufocado por um segurança, porque ele fica andando atrás daquele jovem negro. Entende? É desse tipo de coisa que a gente tem que parar para olhar, assim. Não é só a representatividade, porque muita gente viu que a representatividade vende. Pessoas negras consomem, pessoas gays consomem, pessoas com vitiligo, pessoas gordas consomem. Então, a partir do momento que o pessoal viu que dá dinheiro, eles, opa, peraí, deixa eu ser uma marca que também é uma marca representativa. Mas será que ela é uma marca representativa além dessa imagem da rede social? Será que ela aplica? Por exemplo, a Netflix, ela vai trazer para os pais, homens, né, ou para os pais mesmo, licença paternidade igual a uma licença maternidade. Então, né, essa possibilidade, então essa questão de tentar igualar gênero, porque aí qual que é a questão, né? Ah, então a gente não contrata mulher, algumas pessoas poderiam dizer, porque a gente não contrata mulheres, porque essa noção de contratar mulher é deixando de lado, não, porque no contrato acabou. Aí homem não vai ter filho, homem não tem esse problema. Mas e se a gente pôr para todo mundo essa noção de licença à maternidade e à paternidade? Aí a gente iguala todo mundo e a gente permite, inclusive, que esses pais sejam pais melhores. Então é desse lugar que a gente tem que pensar, sabe? Se essa marca, ela leva para além do discurso dela. Né? Então, por exemplo, essa campanha aqui, Making Off, campanha 2019, ficou muito pequena, mas é da Salon Online, que é uma marca de shampoo, né, de cabelo, de condicionador, de creme. Ela também se diz uma marca muito diversa, ela vai ter mulheres negras, vai ter homens, vai ter mulheres brancas, ruivas, loiras. E assim, ela contrata essas pessoas, ela de fato vai ser uma marca que vai trazer essa representatividade, porque do que adianta ela vender um creme para cabelo cacheado, sendo que nenhuma das modelos, nenhuma das contratadas dela é de cabelo cacheado. Então, assim, é isso que é o legal que eu quero que vocês pensem, tá, gente? Então, fica aí, tarefa de casa, página 64. E lembrem-se de aumentar o nível. É para ir para o nível social. O que outras pessoas, o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer. Então, pensem nesse exemplo e me mandem no esquema que vocês têm feito. E aí, qual que é a grande questão? Né? Por falta de conhecimento, uma pessoa que não vai entender muito dessa noção da identidade, que tem a ver com a gente e tem a ver com o mundo lá fora, as pessoas que faltam saber quem elas são, elas vão para dois extremos. Ou elas vão sufocar a identidade, e aí eu quero voltar para vocês a lembrança daquela imagem do quadro da Frida, daquela dualidade, né? Quem era ela? Aquela pessoa que estava mais para uma cultura americana, branquinha e tal, ou ela era uma mexicana, né? Essa dualidade, ela pode existir, nós podemos ser duas coisas. Eu posso ser neta de nordestino e neta de espanhol. E aí, mas o que em alguns outros contextos, em alguns lugares em que essa identidade não vai poder aparecer, o que a pessoa vai fazer? Ela vai sufocar essa identidade para se adequar a padrões que são impostos e que podem gerar consequências sérias para a autoestima, autocuidado e na saúde. E aí, ou no outro extremo, essa pessoa vai ter muito exagero, essa pessoa vai ser muito caricata. Então, por exemplo, usar só roupas típicas mexicanas, de forma descontextualizada. Por exemplo, aquelas pessoas que vão para um shopping de chapéu, bota e cinto, completamente descontextualizado, numa necessidade de reafirmação pessoal, no intuito de mostrar que não estou submetido ao padrão assim. E aí, como no primeiro caso, isso também vai ter consequência séria, porque né, as pessoas também vão estranhar, isso também vai gerar consequência para a autoestima. De onde vem essa necessidade de reafirmação pessoal? Então a gente tem que tentar identificar um meio termo em que eu consigo saber quem eu sou,
quem eu me construí diante de todas essas diferenças. Quem eu sou diante de uma amiga negra que eu tenho, quem eu sou diante da minha família, de educadores, quem eu sou diante da minha irmã que vai né, fez moda e vai me atentar para essas noções de moda, mas eu também não sou essa pessoa. Eu consigo deixar tudo isso à mostra, eu consigo fazer essa relação com a minha identidade. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Vou aumentar aqui pra gente terminar de se ver. Ui, vou fazer caquinha. Pronto. De novo. Antes que me falhe a memória. Tarefa. O trabalho é pro dia, no máximo, dia 22 de julho. Tarefa, mais rápido. Próxima aula, né? Seria importante que vocês me mandassem. Mas eu trabalho até dia 22 de julho porque eu preciso fechar as notas, tá bom, gente? É isso. Então, trabalho, página. Mas, voltando, só para mostrar para vocês nessa construção dessa identidade, dessa importância, dessa representatividade, uma obra que eu me identifico também, não sei se vocês conhecem, o Labirinto do Fauno, ele vai se passar exatamente na época da Guerra Civil Espanhola. E aí depois eu conto para vocês com mais detalhes, mas os meus avós vieram fugidos em consequência da Guerra Civil Espanhola. Então, a história que eles contam aqui é a história do meu avô. E aí eu olho para esse Labirinto do Fauno, eu consigo ver a minha história, eu consigo imaginar ele ali, E eu conheci muito pouco ele. Eu conheci ele morreu um ano depois que eu nasci, ele morreu um dia depois que a minha irmã nasceu. Então eu só conheço ele a partir do discurso das outras pessoas. E aí aqui foi um lugar que eu achei sozinha, um livro que eu achei sozinha. E aí a partir desse discurso das outras pessoas eu consigo enxergar ele. Então isso aqui também faz parte da minha identidade. E aí, como eu já disse pra vocês, né, alguns livros infantis que eu amo pra gente trabalhar. Essa fica essa minha outra indicação, Amoras, do Emicida, que ele fez pra filha dela. Que ele vai mostrar pra elas uma amora, uma moeda, uma plantação de amoras. E aí ela brinca com as amoras, e ela olha nos olhos dele e diz: que bom que eu sou pretinha também. Gente, imagina, que delícia, uma criancinha igual ela, se ver aqui e falar: que bom que eu sou pretinha. Eu sou pretinha também. Delicioso. Espero que vocês achem coisas que vocês se identificam. É isso que faz a gente olhar e saber escolher, saber fazer escolha, saber se apresentar, pra gente poder falar de marketing, pra gente poder saber falar de crítica. Porque pra gente receber uma crítica, a gente vai ter que saber se faz sentido ela ou não. Mas se eu não sou isso, será que essa pessoa tá fazendo uma crítica não construtiva ou uma crítica construtiva? Então é isso que esse bloco 5 vai dizer. Fechou? Então, tarefa, página 64. E trabalho final do bimestre, que é a história lá da página 60, com coronavírus até o dia 22. Beijos, saudades.